Fala galera, Jeff aqui, muito feliz em estar de volta com o nosso canal no YouTube para poder falar sobre o que a gente mais gosta: filmes, séries, livros e teologia, cultura pop de maneira geral, a partir da cosmovisão reformada. Bem-vindo você que ainda não conhece o Nerd Reformado, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, pode dar uma revirada mesmo nos nossos conteúdos. Eu tenho certeza que você vai achar algo que você goste. E você que já nos acompanha, seja muito bem-vindo novamente e muito obrigado por nos aguentar durante tanto tempo. Então galera, aqui a gente está hoje para poder falar sobre Matrix 4. Antes de você assistir esse vídeo, convido você a assistir um vídeo que está no nosso Instagram, tá bom? Nesse vídeo a gente fala sobre o mundo, o universo de Matrix, de uma maneira realmente mais introdutória, mais explicativa. Eu vou trazer algumas coisinhas que eu disse naquele vídeo para poder introduzir vocês, para poder contextualizar a franquia de Matrix, e vou trazer algumas coisas relacionadas também ao filme 4, que é o tema da vez. Show de bola? Então vamos lá, galera. But this is the moment for you to show us what is real. I remember this. Matrix 4, alguns vão dizer que é uma certa forma de metáfora, de analogia do mito da caverna, que já é uma analogia, que já é uma metáfora. Ele vai contar a história de Thomas Anderson, que é um programador, um hacker, que descobre que tudo aquilo que ele vivia até então era apenas uma mentira, que não era a vida real, que ele estava em um contexto que não era o verdadeiro, semelhante ao homem que está dentro da caverna e descobre que aquilo que ele está vendo é apenas sombra, reflexo da realidade. Não é a realidade como um todo, completo, de maneira real. E a gente entende e compreende que este assunto, que este tema, que essa história trata basicamente sobre a filosofia de Platão, que vai falar do mundo inteligível e do mundo sensível. Um mundo além da matéria, um mundo real, um mundo verdadeiro, e um mundo sensível, aquele que nós podemos tocar, aquele que nós podemos sentir de fato. E Matrix vai trazer esses simbolismos do mito da caverna para poder mostrar que o mundo real não é apenas palpável, mas que ele é um mundo eterno, que ele é um mundo inteligível, que ele é um mundo que está além daquilo que nós podemos ver, sentir, tocar, está além dos próprios sentidos e das próprias sensações. Dentro do contexto do filme, da obra de Matrix, vai ser contado, não de maneira explícita, mas nas histórias anteriores, que houve uma rebelião por parte das máquinas. A tecnologia foi desenvolvida de tal maneira que as máquinas começaram a ganhar vida própria, inteligência artificial, só que em dado momento essas máquinas se rebelaram contra os seres humanos. As máquinas, seguidas de um robô, uma máquina específica, que havia ficado com medo de ser trocado por uma máquina mais nova, assassinou uma família que era sua proprietária, gerando assim uma série de revoltas e fazendo com que fosse construída e iniciada a Cidade das Máquinas. E a Cidade das Máquinas foi estabelecida como a cidade principal na humanidade, porque as máquinas se tornaram superiores aos seres humanos, de maneira bélica, de maneira intelectual, de maneira física, em todos os sentidos. As máquinas dominaram a humanidade. E aqueles humanos que não foram mortos se tornaram escravos, pois as suas mentes eram conectadas a um programa chamado Matrix. E esse fato fazia com que as máquinas fossem nutridas, elas ganhassem energia. Enquanto isso, as pessoas estavam dentro da Matrix, achando que aquilo lá era o mundo real, tá? De maneira introdutória, é basicamente isso. E
conta que havia uma profecia dentro de Matrix de que surgiria um homem e esse homem iria libertar o povo daquele momento, daquela situação, daquela escravidão. E a gente vê diversos significados, diversos simbolismos que estão ligados ao contexto bíblico. A nave da Nabucodonosor, Zion, que é a cidade de Sião, e o próprio Thomas Anderson, que é uma figura de Messias, que é o Neo, o escolhido, que vem com o objetivo de salvar a humanidade. E aí tem até algumas teorias de que o Neo é uma espécie de software, de máquina humanoide, que foi criada com o objetivo de gerar esperança nos seres humanos da Matrix. E aquela esperança, quanto mais esperança as pessoas tinham de que alguém viria para libertá-las, mais as máquinas eram nutridas, mais energia elas tinham. Então existe essa teoria por trás de que o Neo não é necessariamente o escolhido que vem para poder salvar as pessoas das máquinas, mas ele é um software humanoide criado pelas máquinas para gerar esperança nos seres humanos, para fazer com que essa esperança nutra e dê energia para as máquinas. Além dessa referência, a gente vê diversas outras questões que estão implícitas dentro da obra de Matrix, outras referências religiosas. O gnosticismo, por exemplo, está presente. Por exemplo, o gnosticismo vai compreender que a matéria é ruim, que o Deus que criou a matéria, o demiurgo, ele não é o Deus verdadeiro, mas que ele é um Deus menor e que ele criou a matéria e a matéria é inferior ao espírito. Isso devido à influência de Plotino, que foi um discípulo de Platão, que acreditava em algo parecido. O gnosticismo está presente nessa obra porque as máquinas criam um mundo que é além da matéria. Então criam um mundo em que as mentes dos seres humanos estão inclusas dentro daquela realidade. Então os seres humanos, eles não são mais corpos, eles não têm mais corpos dentro da Matrix, porque apenas a mente, apenas a psique deles está inclusa dentro daquele mundo. Então as máquinas acreditam ter criado um mundo perfeito exatamente pelo fato de que elas criaram um mundo ausente de matéria. Então existe essa influência aí do gnosticismo dentro da obra de Matrix, dentro deste enredo. Outra questão que pode ser analisada, e que tem essa influência do gnosticismo, é o próprio nome Thomas Anderson, que foi escritor de livros gnósticos, E as próprias palavras que juntam Thomas Anderson, a gente pegou Ender mais Sam, que é filho do homem, que é uma alusão feita no livro de Daniel e que é citada por Jesus Cristo. Isso com o objetivo de mostrar as características do Messias, de alguém que é aguardado pelo povo. Então a gente vê que um tema central dentro de Matrix é a esperança. A esperança que Neo gera na humanidade, nos seres humanos aprisionados na Matrix, e a esperança que é a força motriz capaz de gerar energia para as máquinas. Não existem apenas referências bíblicas e cristãs, existem referências também da mitologia grega, algumas coisas da mitologia nórdica que são possíveis da gente citar. Morfeus, ele é o deus dos sonhos na mitologia grega, e ele é o personagem responsável por fazer com que o Neo desperte do sonho, que ele acorde, que ele saia daquele mundo que não é o real, que é apenas uma sombra do mundo real. E aí, já contextualizada a franquia de Matrix, em Matrix 4, a gente vai ver referências sendo trazidas de volta, porém outras referências sendo incluídas também. Uma referência que está implícita dentro da franquia de Matrix, pelo menos na primeira trilogia, nos 3 primeiros filmes, é a referência de Alice no País das Maravilhas. E essa referência ela volta no filme 4 de uma maneira mais forte, de uma maneira mais clara, mais latente, quando o Neo passa pelos portais para poder chegar no mundo real, para sair da Matrix. É feita uma referência também a Alice no País das Maravilhas. A gente vê a questão do coelho, do Neo seguindo a personagem que possui um coelho marcado. Então é o coelho levando a Alice até um mundo de fantasia, até um outro mundo, até um mundo que é diferente do que ela vive de fato. E a gente vê o Neo seguindo essa moça, seguindo o coelho, digamos assim, e saindo dessa realidade, que não é a realidade verdadeira. E aí Matrix vai trazer novos elementos, com novos personagens.
a gente vai ver o conceito de Díade sendo tratado, né? Agora o escolhido, ele não é apenas o Neo, mas o escolhido, ele é um conceito, ele é uma esperança, ele é um conceito que é atrelado não a uma pessoa específica, mas ele é um conceito que está atrelado a uma Díade, a duas pessoas que fazem parte de um mesmo objetivo. Agora a Trinity, que era uma personagem coadjuvante, divide o peso do protagonismo com o Neo, mostrando que a proposta da diretora não é focar num personagem específico, mas no conceito da esperança atrelado à Díade, porque a Díade ali presente, o conceito filosófico, está inclusa, consiste na pessoa do Neo e na pessoa da Trinity, e esses dois personagens, de maneira implícita, mostram que são os personagens responsáveis pelo sentido da esperança. Não esperança apenas das pessoas que aguardam o escolhido para salvá-las das máquinas, porque agora o contexto é totalmente diferente, mas uma esperança das máquinas com relação à sobrevivência delas próprias. Porque Neo e Trinity são trazidos à vida pelas próprias máquinas, porque compreende-se que os seus corpos, as suas vidas, geram mais energia, nutrem elas. E não é só o Neo, e não é só a Trinity, é a Díade presente ali que faz com que eles gerem a esperança das máquinas, que na verdade é a energia que faz com que elas sobrevivam, com que elas vivam. Um outro conceito filosófico que está presente em Platão, que está presente em Agostinho, é o conceito do recordar, da lembrança, de que a lembrança ela é parte da vivência de um ser humano. O que Platão vai mostrar é que quando a gente se recorda de algo, quando a gente se lembra de algo, a gente está se lembrando, na verdade, de quem nós somos, de qual é a nossa real origem. Por quê? No mundo sensível, o mundo da matéria, como ele é apenas um reflexo da realidade verdadeira, ele não tem uma origem eterna, ele tem uma origem passageira, ele foi criado. Porém, o mundo inteligível, de onde os seres humanos vieram, que é um mundo eterno, que é de fato de onde ele veio, ou seja, a partir de Deus, ele gera lembrança da vida passada, não no sentido kármico, não no sentido espiritualista, não no sentido hinduísta, mas no sentido de que quem ele era antes dele ser uma matéria. É esse conceito que é tratado. Por quê? Está confuso, mas vai ficar claro. O Neo, no filme 4, ele volta a ser um programador, só que agora ele é um programador de jogos. E o jogo que ele está programando, que ele trabalha, que ele é responsável por fazer, é o jogo de Matrix. Só que o filme vai deixando claro que a vida dele não é aquilo ali. Aquilo que ele está produzindo, os personagens que ele está desenvolvendo, o contexto da história, ele não é o criador do jogo Matrix. Ele está se lembrando do que ele havia vivido anteriormente. Então o conceito da recordação, o conceito de lembrança, o conceito do recordar, ele é muito presente nesse filme do Matrix, porque mostra que o Neo está vivendo uma vida baseado no que ele viveu anteriormente, na sua origem verdadeira, no que é realmente a verdade. Porque o que ele está vivendo em Matrix agora, como ele esqueceu de tudo, não é verdade, é um reflexo, é uma vida ilusória, é uma mentira, é algo pequeno, é algo ínfimo. Porém, como ele não é apenas aquilo que está em Matrix, existe algo além dele, ele está começando a se lembrar da vida passada, do que ele é de verdade. Mais uma vez, batendo na tecla, não é no sentido espiritualista, hinduísta, kármico, mas no sentido de que ele tem uma origem, e ele está se lembrando dessa origem. O filme de Matrix, ele é muito introdutório, o filme 4 de Matrix. Isso exatamente porque a diretora tem um objetivo, principalmente por interferência do estúdio, né, de gerar uma nova trilogia. E o filme de Matrix 4 gerou uma decepção muito grande do público, porque foi criada uma história à parte do que havia sido criado antes. Se o filme inicial, o primeiro filme, foi algo genial, os dois primeiros filmes foram bons e fecharam bem a franquia, o quarto filme ele chega como não um complemento, uma continuidade, mas como algo que altera um pouco a perspectiva do primeiro e do segundo e do terceiro filme, porque ele quebra um pouco a questão do mito do herói, ele não mostra o desenvolvimento do personagem,
ele não mostra o desenvolvimento da Trinity, por exemplo, que é inserida dentro do contexto do escolhido, sem uma justificativa anterior, mas com o objetivo, talvez até ideológico, de juntar o personagem masculino e feminino para mostrar a importância dos dois e para quebrar esse paradigma do personagem masculino como principal. Ele gera essa quebra brusca na história por não haver esse desenvolvimento. Por que a Trinity também é escolhida, entende? A outra questão, mas além da teologia, né, mas tratando realmente da parte mais técnica e analítica do filme, é que os personagens novos que são trazidos, eles não são personagens desenvolvidos, que são construídos durante a trajetória, mas eles são releituras mal feitas dos filmes e dos personagens anteriores. O Morpheus, que surge como um personagem mais sarcástico, mais bem-humorado, ele é uma releitura do antigo, porém não com o mesmo peso. Tanto é que ele não se sustenta sozinho. As várias cenas que mostram o Morpheus antigo surgem com o objetivo de gerar sustentação no personagem novo, porque o novo não se sustenta sozinho. A própria personagem, eu não me lembro o nome, mas a personagem que surge para poder conduzir o Neo até a saída de Matrix, ela surge também como uma espécie de Morpheus, porque ela tem o objetivo de ajudar o Neo a sair da Matrix. Porém, ela é uma releitura de um personagem já desenvolvido. E por esse motivo, como ela não é um personagem novo, que tem um desenvolvimento próprio, ele também não se sustenta. O fracasso das bilheterias de Matrix não foram por acaso. O filme ele não se sustentou como um todo, ele não atendeu as expectativas, até pelo fato do filme original ter expectativas acima da média. Logo, todos aguardavam que o filme 4 pudesse ser algo ao menos à altura. Todavia, não foi. Qual que é a minha esperança? A minha esperança é que os próximos filmes que fecharão essa trilogia sejam melhores, que a diretora, o Wachowski e o estúdio tragam algo que realmente agregue para a franquia que é tão querida por todos. Espero que você goste desse vídeo, tenha gostado desse vídeo, espero que você continue nos acompanhando, tá? Esse é o primeiro vídeo sobre Matrix. Espero poder falar mais à medida que a gente for descobrindo mais coisas sobre a trama e vai ter muito mais análise nos próximos dias. Show de bola? Obrigado por assistir, obrigado por estar aqui. Um forte abraço e tchau.